Amém, queridos. Hoje eu queria falar com você sobre uma pergunta. Por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Ah, pastor, a situação está difícil, a vida está difícil. Eu confesso para vocês, irmãos, que com 51 anos de idade e depois de tantas coisas que eu vivi na minha vida, eu nunca vivi o que eu estou vivendo hoje no que diz respeito à ansiedade, preocupação e tudo isso. Mas por que medo? Hoje o Espírito Santo me levou a refletir sobre por que medo? Por que vocês estão com medo? Eu até acredito que hoje, diferente das outras lives, Deus está querendo mais falar com você. Porque eu sempre digo para você que eu faço a minha devocional e transmito a minha devocional. E hoje, quando eu fazia a minha devocional, eu percebia que Deus não estava muito falando comigo, sabe? Deus estava quase que falando comigo para falar com vocês. Quase que querendo que eu trouxesse um recado para vocês. Eu me lembro quando eu era mais jovem na igreja, mais novinho, havia essa frase na igreja: Deus tem um recado para você. E Deus tem um recado para você. Na realidade, Ele tem uma carta inteira para você que se chama Bíblia. Mas hoje, em especial, Ele tem um recado. E eu estava aqui parado, ouvindo canções e pensando: meu Deus, o Senhor quer falar com alguém hoje que está apavorado. O Senhor está querendo falar com alguém hoje que está desesperançado ao extremo. Talvez alguém que esteja pensando até em morte, em suicídio. Manda um zap para alguém, pede para entrar nessa live, nós temos alguns minutos para que essa pessoa possa ouvir. Se você está sabendo de alguém que precisa ouvir sobre encorajamento, alguém que está pensando em morte, em suicídio, pede essa pessoa para entrar. Deus tem uma mensagem para ela hoje. Amém. Mas Deus tem uma mensagem para você. Talvez seja você. Talvez seja você essa pessoa que Deus tão carinhosamente... Você sabe uma coisa que me apaixona em Deus, gente? É que Deus move situações para falar com a gente. É uma coisa impressionante. Ele coloca no coração da gente as coisas. E Ele coloca, por exemplo, um momento como esse, a gente entrar em uma live e a gente transformar isso na rotina. E é Deus que inventou isso, e vocês entram nessas lives para me ouvir. Deus que inventou esse negócio aí. E essa grande desculpa de Deus chamado culto, oração, momento, é uma desculpa do Pai para ver a gente, para fazer carinho na gente. É uma desculpa do Pai para dizer que nos ama. Deus te ama. Hoje eu estou correndo um sério risco de estragar essa live e chorar até. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Deus ama cada uma das pessoas que estão sendo citadas nessas orações. A Rosa, Deus ama todos, Deus te ama, Deus te ama. Por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Eu quero ler um texto das Escrituras com você. 1 João 4. 1 João 4. Essa eu peço a você para pegar sua Bíblia e marcar lá. Deus quer falar com você. Eu me lembro quando eu fui chamado para pastorear a igreja em Bocaiúva. Então um pastor amigo meu disse assim: pastor, Deus tem uma palavra para você. E a gente sempre leva com aquela amém, aquele amém de descrédito, né? Amém, pastor, amém, obrigado pelo seu carinho. Ele pegou o texto da Bíblia e leu Josué e disse: guarda essa palavra porque ela vai fazer a diferença na sua vida. E aí então eu guardei aquela palavra. Irmãos, como aquela palavra foi útil para a minha vida.
em todo o tempo que eu estive em Bocaiúva, 12 anos em Bocaiúva, todo esse tempo que eu estive em Bocaiúva, como aquilo foi forte para mim, como aquilo foi poderoso para mim. Hoje então eu tenho uma palavra de Deus para você, e nós vamos estar orando pelos aniversariantes, amém? Me lembra, tá, Romina? Geórgia, me lembra, tá bom? 1 João 4, versículo 15. É para você essa palavra. Não fica com medo não. Não tenha medo. Não faz bobagem. Volta atrás na sua decisão hoje. Se alguém confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4, 15. Se alguém confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele. Se você confessou Jesus, se isso foi de coração, Deus está em você. O que está em nós é mais do que está conosco. Essa roupa está em mim. A minha pele está em mim. A minha alma está em mim. Deus está em mim. Aquele que confessa o Senhor, Deus permanece nele. Então vamos continuar, porque agora Deus vai falar de uma coisa muito poderosa: o seu amor. Assim conhecemos o quê? Conhecemos que Deus está em nós. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor de Deus, Deus está nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado para que entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos com Ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado em amor. Então hoje, como eu disse para vocês, Deus falou comigo assim: conversa com aquele pessoal, pergunta a eles por que eles estão com tanto medo. Qual é a razão do medo? Olha o que a Bíblia diz: se eu confesso o Senhor, Ele está em mim. É o primeiro ponto. Mas o que me chama muita atenção nesse texto é: nisso conhecemos o amor de Deus. Nisso conhecemos o amor de Deus e confiamos nesse amor. O amor que Deus tem por nós lança fora todo medo. A nossa insegurança na vida, a sua insegurança que você está vivendo agora, pode estar associada ao seu pouco entendimento sobre o amor de Deus. Sabe, eu confio muito em algumas pessoas. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, mas isso se refere a confiar em pessoas estranhas, distantes. Eu confio muito em algumas pessoas. Eu confio muito no meu pai. Eu confio muito na minha mãe. Eu confio muito na minha esposa. Eu confio muito nos meus filhos. Eu confio muito nos meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu sei que eles me amam. Então eu sei que o amor deles é seguro, é segurança para mim. Então eu não tenho medo. Eu não tenho medo deles.
Eu não os temo, nunca. Eu não tenho medo de quem me ama, e esse amor é verdadeiro. Mas aí eu também não tenho medo de fazer as coisas com eles. Na realidade eu sinto falta deles. Eu sinto saudade deles. Eu quero estar perto deles. Porque eu os amo. Mas mais do que isso, eles me amam. Sabe quando um filho pequeno te vê e sai correndo assim? Estive fazendo uma visita na casa de um irmão, Eliezer e Samara, um casal maravilhoso que eu amo. E eles têm agora uma filhinha. E a Zoe está aprendendo a andar e correndo pela casa. Eu me lembrei dos meus filhos. E na casa do Eliezer ele me falava da necessidade de colocar assim uma barreira na escada para impedir que a filha viesse, porque quando ele chega ela vem em cima dele, vem para cima. Você sabe por que a Zoe corre para os braços de Eliezer e da Samara? Porque os meus filhos corriam para os meus braços, pulavam em mim com toda a confiança de que eu iria segurá-los, porque eles sabiam que eu os amava muito, porque a Zoe sabe que Eliezer e Samara a amam muito. Quando nós sabemos que alguém nos ama muito, então não há razão para ter medo. O medo vai embora, o amor lança fora o medo. A grande questão aqui é que nós estamos falando que Deus nos ama. Deus nos ama muito. Eu não conheço ninguém que nos ame tanto como Deus. Ninguém te ama mais do que Deus. Há um texto nas Escrituras que diz que Deus ama mais do que uma mãe ama um filho. Eu acho que o amor de mãe, ele tem a sua singularidade, né? Vocês estão me ouvindo? Amém? Os corações, gente. O amor de Deus, ele tem uma singularidade. O amor de Deus é diferenciado. O amor de mãe tem uma particularidade. O amor de mãe também é diferenciado. E Deus diz assim que Ele ama mais do que uma mãe ama seu filho. A mãe, ela tem essa particularidade de carregar uma criança no seu ventre. Coisa que nós homens, nunca saberemos que experiência incrível é essa. E ela transmite ali tudo para a criança, ela transmite a energia, ela transmite o alimento, há uma simbiose dessas duas pessoas, elas se misturam. Quando aquela criança nasce, eu acho que a mãe, mais do que qualquer outra pessoa, vê pedaço dela, parte dela. Não é verdade, mamães que estão comigo? Quando Deus diz que me ama mais do que minha mãe, não há para comparar. Lembrando que Deus deu dele para nós também como nossa mãe nos deu. A Bíblia diz que o Senhor tomou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, Ele deu dele o espírito de vida. Ele sabe do que está falando quando Ele diz que Ele ama mais do que uma mãe ama um filho. E ainda que uma mãe rejeite o seu filho, Ele diz: eu nunca vos rejeitarei. Nunca. Você pode correr para os braços dele e pular cegamente nos braços dele. Ele nunca vai deixar de estender os braços. Há uma palavra de Deus também que diz: se um pai não nega o pão a um filho,
não lhe dá uma pedra quando esse lhe pede um pão, e não lhe dá uma serpente ou um escorpião quando esse lhe pede um peixe? Por que eu negaria aos meus filhos alguma coisa? Ou por que lhes daria algo para lhes fazer mal? O amor de Deus é algo que você pode confiar, você pode pular no escuro, você pode saltar no escuro. Vai dar certo, Ele vai te segurar com mão forte, Ele vai te pegar, Ele vai te abraçar, Ele vai te envolver. Ele está aí agora na tua casa. E Ele me mandou hoje aqui só para dizer que te ama. Então, João, conhecido como o apóstolo amado, talvez ele seja a melhor pessoa para falar de amor de Deus para nós. Ele diz assim: porque se nós confessamos o Senhor, então Ele está em nós. Ele não se separa de nós, Ele faz uma mistura conosco. E aquele que confessa o Senhor, e o Senhor está nele, e o amor de Deus se manifesta a ele. E o amor lança fora todo medo, porque no amor não há medo. E aí ele chega a dizer algo que eu acho sensacional. Ele fala sobre, no verso 17, esse amor aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Você sabe o que ele está dizendo? O amor de Deus é tão grande que não há julgamento nele para nós. No dia do juízo, no momento do julgamento, o amor dele nos livra do julgamento. Está todo mundo te acusando, está todo mundo apontando o dedo para você, está todo mundo dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você errou, que você fracassou. Deus não está te julgando. Lembra da mulher pega em adultério? Ela não foi suspeita de estar em adultério, ela foi pega em adultério, ela foi surpreendida no pecado, no ato do pecado, levada até Jesus. Jesus disse: eu não tenho nada contra ti, mulher. Não tenho nada contra ti. Vai, não peca mais não. Amor de Deus é segunda chance. Amor de Deus é terceira chance. É milésima chance. Perguntado sobre quantas vezes nós deveríamos perdoar, Jesus disse: 70 vezes 7 por dia. Em outras palavras, ele está dizendo: é assim que eu faço, Pedro. Perdoo, 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 e perdoo, e perdoo, e perdoo. Eu já perdi quantas vezes eu falei com meu Deus: Deus, me perdoa, me dá uma outra chance. Eu já perdi a conta de quantas vezes Deus ouviu isso da minha boca. Ele perdoa sempre, 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 sempre. Você pecou, peça perdão, que Deus é fiel e justo para te dar o perdão. Você errou, peça perdão, Ele estará sempre te perdoando. Ele é teu Pai, Ele te ama. E aí a frase mais forte no meu coração é: o amor lança fora todo medo. Você não precisa temer nada. Você não precisa temer chegar para o Senhor e contar nada, porque qualquer coisa que você contar para Ele, Ele irá olhar para você com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Você chega diante de um pastor e conta um pecado escabroso, cabeludo, bravo. O pastor se assusta e diz para você: olha, eu acho que eu vou ter que te disciplinar. Você chega para Deus e conta um pecado terrível e Ele diz: eu vou ter que fazer alguma coisa, mas vem aqui, eu te perdoo. Por que você está com medo? Eu estou entendendo de dizer algo aqui, talvez seja real o que eu vou dizer.
Estou com medo do amanhã, pastor. Eu não sei o que está reservado amanhã. Eu sei o que está reservado amanhã. Deus me contou hoje. Amanhã Ele reservou para você o mesmo amor que Ele reservou hoje. Amanhã Ele reservou o mesmo perdão que Ele reservou para você hoje. Amanhã está reservado, guardado para você a mesma bênção que Ele reservou para hoje. Amanhã Ele reservou para você o mesmo carinho que Ele tem para te dar hoje. Amanhã Ele estará do teu lado, segurando a tua mão na hora da prova. Ele não vai poder te dar dicas, a prova é prova, e professor não dá dicas, mas amanhã Ele estará lá. Aí você diz, pastor, eu estou com medo, por quê? A morte, pastor. A morte está levando tanta gente. A palavra do nosso Deus diz que a morte é uma promoção para nós. Não temas a morte. O Senhor chega a pedir, seja fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida. O apóstolo Paulo disse, eu estou em aperto, eu não sei o que é melhor, viver e continuar fazendo a obra ou morrer. Olha que comparação ele está fazendo, ele está comparando a vida à morte. Ele está colocando os dois no mesmo nível. Ele está dizendo, viver é muito bom, mas morrer em Deus, gente, é muito bom. Não tenha medo. Talvez você esteja com medo porque você recebeu um diagnóstico de uma doença séria, grave. Pastor, estou com medo. Eu estou com medo do que vai ser de mim, pastor. Eu estou com medo de sofrer. Eu estou com medo de dor. Eu te entendo. Mas não tenha medo. O apóstolo Paulo diz, ainda que esse corpo se corrompa, contudo, meu corpo espiritual está intacto e a minha vida em Deus está segura. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo do que a doença pode fazer com você. Não tenha medo dos lugares onde a doença pode te levar. Pastor, estou com medo de ser colocado em uma maca, de passar por uma cirurgia. Não tenha medo. Deus estará lá. Pastor, eu estou com medo do divórcio. Eu estou com medo da vergonha. Eu estou com medo de aparecer na frente das pessoas como um derrotado. Deus está falando com você hoje, filho. Não tenha medo, não. Ele é a tua honra. Ele te tomará pela mão como um pai toma um filho e te colocará de pé. Ele é o Deus que te guarda e te protege. Ele te ama. Não tenha medo. Pastor, estou com medo do julgamento das pessoas. Não tenha medo. Bem-aventurado quando mentindo levantarem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois quando mentindo
disserem algo mal sobre você, não tenha medo. Pastor, estou com medo da escassez. Não tenha medo. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca do Deus vivo. Não tenha medo, o teu Deus manda maná do céu quando a terra não tem poder para te dar. Quando a terra perde seu poder, Deus manda do céu. Pastor, eu estou com medo. Estou com medo das decisões que os meus filhos tomaram na vida. Não tenha medo. Eu sou prova de que Deus busca filhos em qualquer lugar. Eu não suportava ouvir a voz de um crente. Minha mãe orava por mim. Minha querida mãe. Uma morena de baixa estatura, frágil, fisicamente frágil, mas filha dos Deus vivo. Essa pequena morena, nordestina e arretada, orava por mim. Não tenha medo. Pastor, estou com medo do diagnóstico. O médico disse que não tem cura. Não tenha medo. Não tenha medo, porque se nós nos tornarmos dependentes da cura para amar a Deus, nós vamos sofrer, mas Deus não depende disso para te amar. Pastor, eu estou com medo. Estou com medo da igreja, eu estou com medo do diabo. Não temo o diabo. Ele não pode tocar em você. Não tema a igreja. Ela pode ser injusta às vezes, mas teu Deus te ama. E Ele te justificará. Pastor, estou com medo de ficar desempregado. Não tenha medo. O amor do teu Deus te garante que Ele abre portas onde não há portas. Pastor, estou com medo do deserto. Eu estou olhando para frente e o que eu estou vendo é só um deserto. Deus está me tirando de um paraíso, me fazendo andar pelo deserto. Não tenha medo, porque o Senhor teu Deus te guiará pelo deserto. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Pastor, estou com medo do meu ministério ter acabado. Não tenha medo, tudo tem um fim. E o trabalho que você fez para o Senhor foi contabilizado. Todo ele foi contabilizado. Pastor, eu estou com medo de não ser fiel até o fim. Eu estou me sentindo fraco. Estou com medo de abandonar a fé. Não tenha medo. Eu te ajudo, diz o Senhor, e eu te fortaleço. Então somente creia. O amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não entendeu o amor de Deus. O amor de Deus é assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor,
para aqueles que o odiavam, para que todo aquele que cresce no seu melhor tivesse vida eterna. Por que você está com medo? Pastor, eu estou com medo, meu marido não consegue trabalho. Deus tem seu tempo, e a seu tempo Ele fará a obra. Eu quero profetizar todas essas palavras para você. Talvez hoje eu tenha sido mais um profeta para você do que uma pessoa que veio orar com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo da vergonha. Eu tinha vergonha de uma doença que eu tenho. Vergonha de aparecer na frente das pessoas com ela. Mas o Senhor vem me ensinando a não ter vergonha. O Senhor tem me ensinado a olhar para essa enfermidade e mostrar às pessoas que eu posso amar a Deus independente da minha enfermidade. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha do que você é. Não tenha vergonha do que você se tornou. Não tenha vergonha de coisas que você não buscou e chegaram até você. Mas acima de tudo, não tenha medo. Não tenha medo. Respira fundo, bola para frente. Deus nunca vai deixar você. Amém? Fez sentido para você o que a gente falou hoje? Eu gostaria que você dissesse para mim se fez sentido. Fez sentido? Você põe aí sim. Aciona o coraçãozinho aí. Deus falou com você hoje um pouquinho? Fez sentido para você? Então aciona o coração e diga sim, para mim faz sentido, para mim faz sentido. Tudo vai ficar bem. Deus te abençoe.